Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, te adoramos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De Deus, quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Seja rendido a ti, eu me rendo a ti, Espírito Santo, me rendo a ti, te adoro, tu és o meu amado, eu declaro toda honra e toda glória seja dada a ti. Seja dado a ti, Espírito. Adore ao Senhor Jesus. Declare o seu amor a Ele. Declare a sua necessidade dEle.
Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor Jesus nas nossas vidas. Se você precisa dele, adore. Adore a grandeza do Espírito Santo de Deus. Não somos nada sem ti, Espírito. Não somos nada sem ti, Espírito Santo. É a presença dele. Chame por ele. Vamos adorar o Senhor Jesus no seu coro nessa noite. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Toda honra e toda glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele toda glória. Pra sempre. Amém. Te damos glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Toda a honra seja dada a ti, Jesus. Te adoramos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Eu quero ouvir só a igreja nessa noite. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, adorado é o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor.
irei, pois eu sei que vives nós, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives nós, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Te amo, Jesus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. E diz a Sagrada Escritura que passaram-se 3 dias e Maria correu ali no túmulo e ela percebeu que a pedra tinha sido removida. E ela se desesperou dizendo: onde está o meu mestre? O que fizeram com ele? E o anjo do Senhor disse: Maria, não temas, porque ele não está mais morto. E de repente ela viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu mestre? Você viu o que fizeram com ele? E num brado de voz o Senhor disse: Maria, ei, ele não está morto, ele reviveu, ele ressurgiu, ele subiu aos céus, e ele nos prometeu que ele viria buscar a sua igreja, uma igreja limpa, uma igreja sarada, uma igreja preparada para morar nas nações, junto com o noivo. Oh, Maranata, Maranata, Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, que unção forte, né? Quantos estão sentindo a paz de Deus? Deus abençoe os meninos, as meninas, que bênção, né? Irmãos, hoje é um dia do ensino, a gente já entrou em 2023 e hoje é dia de ensinamento. Já tivemos aqui de manhã, foi uma bênção, das 6 da manhã, meio-dia, louvor, palavra, foi forte. Hoje à noite quem vai nos trazendo a palavra é o nosso irmão Diácono Daniel. Vem para cá. Vou dar mais tempo para ele, ele gosta de esboçar uma Bíblia e ele terá o tempo. Após o teu término, as meninas louvam e te dizem minha oferta, tá bom? Pai, te louvamos, aqui está o teu servo, o Diácono Daniel, que está com o encargo trazer a palavra. Tu já deste, já revelaste, ao abrir a sua boca, como disse Paulo, orai por nós para que não haja intrepidez. Dê unção, sabedoria, porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito vai dizer à igreja. E todos digam amém.
Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus, agradecer por essa oportunidade, agradecer ao bispo ter confiado. Grande a responsabilidade de alimentar a igreja do Senhor. Quero agradecer aos tangedores, os ministros de louvor, porque a Bíblia fala que quando as coisas estão difíceis, através do louvor, Deus ele esclarece, ele abre os céus e a revelação de Deus desce. Então nós estamos aqui num ambiente profético, meus irmãos, e assim como o bispo costuma dizer, eu digo, os céus estão abertos em teu favor. Amém? E Deus ele tem uma palavra viva e eficaz para o meu e para o teu coração. A gente que ministra ao Senhor, a gente tem o cuidado, o zelo de buscar o que o Senhor quer falar com a sua igreja. E a gente zela por esse cuidado porque a gente que ministra temos a facilidade de nos esquecer de Deus e começar a querer pregar o que a gente quer, louvar o que a gente quer. Mas a gente sabe que só o que vai edificar a igreja é aquilo que Deus quer falar com a igreja. Então Deus ele me deu uma palavra e ele confirmou essa palavra. Eu poderia pregar outras, porque mensagem é o que não falta. Deus manda cachoeira de mistério, como diz os pentecostais. Mas Deus tem a palavra certa para o momento certo. Amém? Eu quero agradecer a Deus, porque Deus ele tem feito maravilhas na minha vida, neste lugar. Estive aqui com os irmãos hoje pela manhã buscando a Deus. E Deus tem colocado uma viva esperança no meu coração acerca deste lugar. E eu peço a você que permaneça sentado. E eu já quero abrir o culto com o tema da mensagem que o Senhor me deu. Que diz assim: a importância do aprendizado e do ensino. Uma chamada à responsabilidade de aprender e de ensinar. Deus ele me deu esse tema. E aqui na introdução, eu já peço a você que você abra Provérbios 18:15. Eu já quero dizer que antes de ensinar, nós temos que ter a curiosidade, a disposição e a humildade de aprender. E é o que o sábio Salomão vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo em Provérbios 18:15. Diz assim: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, meus irmãos, querer aprender, ter o desejo de aprender, de crescer, de amadurecer, é uma atitude sábia. Somente os sábios desejam o conhecimento, a maturidade. Porque a Bíblia fala que aquele que despreza a sabedoria, ele ama a morte. E creio que a maioria, todos aqui, querem a vida. Jesus nos prometeu uma vida e uma vida com abundância. Só que essa vida, ela não vem fácil. Ela tem que ser conquistada através do esforço. Jesus ele falou que até os dias de João, os profetas profetizaram, mas a partir de agora o reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam entrarão nele. E a Bíblia, ela nos convida a um crescimento. Jesus Cristo, ele faz o convite em Mateus 11:28, chamando o povo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E o Cristo é a própria sabedoria de Deus nos chamando ao conhecimento, ao aprendizado. E ele promete que se a gente aprender dele, a gente vai encontrar o descanso para a nossa alma. E a gente vive num tempo que, todos aqui sabem, tem crescido muito o número de enfermidades, o número de enfermos. Quando não há enfermidade física, são enfermidades psíquicas, doenças emocionais, doenças da alma. E tudo isso se deve à ignorância do ser humano acerca da vontade de Deus. E muitas pessoas, elas por negligenciar essa responsabilidade, porque aprender, meus irmãos, é necessidade básica de todo ser humano. Todos têm que ter o desejo, a disposição e a humildade de aprender. E muitos, por não levar a sério essa responsabilidade, acabam perecendo. Porque, infelizmente, os danos da ignorância, eles existem. Deus fala, através do profeta Oséias: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E
o primeiro ponto que eu quero abordar aqui para os irmãos é que uma das coisas que mais tem atrapalhado o povo de Deus é a falta de compreensão acerca da graça, porque muitos, por não entender a graça de Deus, acabam vivendo uma vida cristã irresponsável, porque eles se acomodam na graça de Deus, achando que Deus vai fazer tudo por elas e que elas não precisam fazer mais nada. Só que isso é um engano de Satanás, porque o próprio Cristo, ele fala, e o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é: a lei ainda é válida. E isso não são minhas palavras, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em Mateus 5, do 17 ao 18, ele diz assim, ó: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o menor traço, ou da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então Jesus Cristo, ele diz, olha, a lei ainda é válida, as profecias ainda são válidas, eu vim somente para cumprir, para trazer o verdadeiro sentido, porque os fariseus, por mais que eles se esforçassem em guardar a lei, eles pecavam por não conhecer o verdadeiro propósito da lei, porque a lei tinha um propósito. O propósito da lei de Moisés nunca foi salvar ninguém. Para aqueles que sabem e para aqueles que não sabem, o reino de Deus, ele tem 3 tipos de lei. A primeira lei se chama lei natural, que é a lei que sustenta toda a realidade física e metafísica que existe. É a lei que controla toda a natureza. Lei da gravidade, lei da semeadura, são leis naturais que fazem parte da natureza humana. Essas leis foram estabelecidas por Deus no princípio da criação, quando ele diz haja, quando ele deu ordem para que a terra desse fruto, desse árvores, para que as águas dessem peixes. Então essa lei natural, ela existe. É a lei que ensina ao ser humano o que é certo e o que é errado. A lei da consciência, Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos. Ele diz: aqueles que não têm a lei, a própria lei da sua consciência, às vezes o justifica e às vezes o defende. Então essa primeira lei, ela foi corrompida, comprometida quando o pecado entrou na humanidade. E por conta disso, essa lei ficou enferma pela carne. Paulo vai falar acerca disso também aos Romanos. No capítulo 7 ele fala: olha, no tocante à lei, a lei está enferma pela carne, e por isso ela não tem poder para me salvar. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero acabo cometendo. A segunda lei é a lei de Moisés. Essa lei, ela não tinha um propósito de salvar ninguém. E Paulo vai dizer acerca disso também: olha, a lei não salva ninguém. Pelo contrário, a lei revela que o ser humano é pecador e necessita de um Salvador. E quando Deus, ele revela a sua lei ao povo de Israel, o propósito dessa lei não era salvar o povo, como eles acreditaram, mas sim mostrar que eles precisavam de um Salvador e que aquele Salvador viria, que era o Cristo. Deus, ele mostra isso através das leis cerimoniais, dos rituais, as festas, os sacrifícios, tudo tinha um propósito, e o escritor aos Hebreus vai dizer sobre isso, que era tipificar aquele que havia de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então toda essa lei, ela tinha um propósito, que era encaminhar o ser humano a Jesus Cristo. E a terceira lei é a lei de Cristo, que é a lei que o próprio Senhor Jesus estabeleceu quando ele cumpriu a lei, quando ele consumou a obra da salvação. Jesus Cristo, ele veio em forma de homem, foi condenado como um pecador sem ter pecado, e por causa disso foi lhe dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus estabeleceu a sua própria lei, que é a lei do amor. A única lei que é verdadeiramente perfeita e que pode trazer o ser humano de volta ao estado original, o estado de perfeição. Então todo aquele que confia nessa lei, a lei de Cristo, que é a lei do amor, ele será aperfeiçoado até a estatura de varão perfeito, para que possa herdar a vida eterna. Então, para que a gente possa viver nessa lei, nós precisamos viver aquilo que Paulo fala: andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Porque ele diz que os que se inclinam para as coisas da carne morrerão, porque a carne está enferma. A criação geme e padece como dores de parto, até que sejam revelados os verdadeiros filhos de Deus, que são os filhos que alcançarão a estatura de varão perfeito.
É onde a gente tem que ter um pouco de temor na nossa vida, porque muitos se enganam achando que porque creem em Jesus, porque confessaram Jesus como seu Salvador, já está tudo resolvido. Alguns acreditam que a sua salvação é impossível de perder. Alguns acreditam nisso. Só que a Bíblia vai dizer que muitos se perderão, muitos apostatarão da fé. Jesus Cristo, ele fala isso para os fariseus, que não deram crédito à sua pregação. Ele disse: olha, em verdade vos digo, que muitos filhos do reino serão lançados fora, e prostitutas, meretrizes, publicanos herdarão a vida eterna. Então muitos se enganam, achando que porque eu sou filho, uma vez filho, sempre filho. Isso é uma mentira de Satanás. O próprio Paulo falou acerca disso. Porque os únicos filhos de Deus que verdadeiramente hão de herdar a salvação são aqueles que alcançarem a maturidade espiritual, que alcançarem a aprovação de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo falou: ai do mundo por causa dos escândalos. Por quê? Porque qualquer um que fizer um destes pequeninos que crê em mim tropeçar, é melhor que tire a sua própria vida. Porque muitos filhos de Deus vão se perder por causa dos escândalos do mundo. E isso nos mostra que o Evangelho é mais sério do que a gente imagina. Por isso que Paulo ele vai exortar aos irmãos: permaneçam no que vocês aprenderam de mim. Tome cuidado com falsos profetas. Tome cuidado com os obreiros fraudulentos. Por quê? Porque se fosse verdade que é impossível perder a salvação, Jesus Cristo não falaria: vigia e ore para não cair em tentação. Se fosse verdade que é impossível perder sua salvação, os apóstolos não falariam: toma cuidado com as doutrinas de demônio, com os espíritos enganadores. Então a gente não pode dar crédito a essa mentira, porque senão a gente vamos relaxar na fé e achar que Deus vai fazer tudo pela gente. E é uma mentira. Nós temos que lutar contra isso. Sabendo que Cristo não aboliu a lei, nem as profecias, antes trouxe seu verdadeiro significado, cumprindo-as, porque a palavra só faz sentido na vida daquele que cumpre ela. É isso que Jesus nos ensina. A palavra de Deus só tem vida, só faz sentido se você vivê-la. Se você não vivê-la, ela não vai fazer sentido para você. Ela não vai te dar identidade, ela não vai te dar propósito. Por isso que muitas das vezes quando a gente peca contra o Senhor, a gente deixa de cumprir os mandamentos, a gente fica confuso, a gente perde a nossa identidade, perde o nosso significado. Por quê? Porque o que dá significado para a vida do cristão é viver a vontade de Deus. E Jesus falava isso: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde vou, eu estou no Pai, o Pai está em mim, a doutrina que tenho não é minha, mas o Pai que me deu. Então Jesus Cristo, ele cumpriu as profecias, cumpriu a lei de Moisés. E é importante que todo ensinamento seja fundamentado nessas leis e as profecias estabelecidas pelo Senhor. Então todo ensinamento, toda doutrina verdadeira, ela tem que ter um fundamento nas leis de Deus, porque essas leis funcionam. Toda profecia que também não tem fundamento na lei do Senhor, ela não é de Deus. O profeta Jeremias profetizou: o cativeiro vai durar 70 anos. O profeta Ananias falou que nada, 2 anos isso aí acaba e vocês estão de volta. Só que o profeta Jeremias, ele profetizou baseado na lei que dizia que o povo de Israel teria que passar pelo juízo segundo o seu pecado. E o que prevaleceu? A profecia do verdadeiro profeta. Ananias não profetizou baseado na lei. Ele profetizou baseado no engano do seu coração. E o fim dele foi morte, e o profeta do Senhor foi honrado. Então toda doutrina, toda profecia, para que ela seja de Deus, ela tem que ter fundamento na palavra. É impossível Deus ele dar uma palavra de bênção para uma pessoa que está no pecado. Só que muitos se animam quando um profeta vem dizendo: Deus vai fazer isso na tua vida, e às vezes essa pessoa está com a vida toda torta. Deus vai fazer isso por você, Deus vai te honrar. Só que o camarada não honra a Deus. E é impossível Deus honrar quem não honra Ele, porque Deus é justo. Então nós temos que tomar cuidado para que a empolgação do nosso coração não nos faça cair em tentação. Nós temos que colocar as profecias à prova. Paulo fala isso: provai as profecias, não profeta. Então toda profecia que vier para mim e para a tua vida, ela tem que ter um fundamento na palavra de Deus.
Os profetas sempre vão profetizar baseado na palavra. Quando Elias ele profetiza para Acabe, e o apóstolo Tiago ele fala acerca dessa revelação. Quando Elias ele profetiza para Acabe, ele profetiza a crise. Por quê? Porque Acabe estava no pecado da idolatria. E é impossível um profeta profetizar bênção, sendo que a pessoa está num pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então quando Elias ele profetiza a crise, era porque Acabe estava no pecado da idolatria. Então o profeta ele tem autoridade para profetizar tanto bênção como crise. Você sabia dessa? Quando a Bíblia diz assim que a nossa boca ela deve ser instrumento de Deus, não deve falar palavra amarga e palavra doce, ela não está falando acerca disso. Porque Jesus Cristo amaldiçoou uma figueira que não estava dando fruto. O apóstolo Paulo tinha um camarada que estava atrapalhando ele a pregar o evangelho, e ele amaldiçoou o cara na hora, e o cara ficou mudo. O profeta Eliseu, a Bíblia diz que tinha uma galerinha que estava zoando dele. E o profeta amaldiçoou aquela galerinha e saiu 2 ursas do bosque e matou aquele povo todo. Porque o profeta que profetiza pela palavra, a profecia se cumpre. Então é impossível, é bom a gente entender isso. Porque muitos estão sendo enganados nos últimos dias, por quê? Porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E por causa disso têm perdido o temor do Senhor. Esqueceram que Deus é um Deus que mata, é um Deus que corrige e disciplina o seu povo. O mundo espiritual ele é governado por essas leis espirituais, leis invisíveis criadas por Deus, que é o Senhor. Ele governa e julga através dessas leis. Então Deus ele trabalha no seu governo através dessas leis. E Paulo fala isso a Timóteo, lá em Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então Paulo ele fala isso para Timóteo, Timóteo, a Escritura é a base, segue a Bíblia, vai na Bíblia, o que tiver escrito lá, se não tiver de acordo com a Escritura, rejeita as fábulas, rejeita os faladores. Por quê? Porque todo ensinamento de Deus tem que estar coerente com a sua palavra. E muitos têm pecado nesses últimos dias. Muitos estão sendo levantados ao ministério com a vida toda desconcertada. E por causa disso a igreja perece. Porque Deus ele tem critérios. Todo ministro ele tem um padrão a ser seguido. Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, o diácono é assim, o presbítero é assim, o pastor deve ser assim. E muitos são levantados a ministérios, só que não têm uma vida com Deus. E essas pessoas são falsos obreiros, são falsos pastores, são falsos profetas. Isso é tão sério que Paulo vai dizer a Timóteo, não imponha tuas mãos precipitadamente em ninguém, para que não torne participante dos pecados dele. O que Paulo está dizendo? Se tu levantar alguém que está no pecado, você vai padecer por causa do pecado dele. Isso é doutrina bíblica. Porque Deus nunca vai honrar um infiel, Ele sempre vai honrar o fiel. E muitos, nesses últimos dias, têm pegado a Bíblia para interpretar segundo o seu bel prazer, para trazer conforto para o seu pecado, para não mudar de vida. Só que essas pessoas estão enganando a si mesmas. Então a gente aprende que a lei ainda é válida. E nós temos que buscar, pela lei de Deus, pela palavra de Deus, a maneira que Deus quer que seja feita. E como eu falei aqui, a lei que é válida é a lei de Cristo, que é a lei do amor. Ou seja, toda obediência que a gente tem para com Deus não é por força nem por violência. É simplesmente por nos deleitarmos na sua vontade. E eu acho isso muito lindo. Não sei se algum dos irmãos aqui já leu o Salmo 119. Leia para você ver. Você vai ver um camarada que ama a Deus de todo o coração. A primeira vez que eu li o Salmo 119 foi na época do primeiro amor. Eu estava naquela paixão por Jesus. E eu falei, meu Deus, isso aqui é a minha oração, isso aqui é meu coração que está aqui. Porque o camarada, ele fala, Senhor, eu amo a tua lei, me ensina, me ajuda. Eu fico indignado quando alguém quebra a tua lei. É um camarada que ama a lei de Deus, tem prazer nela. Me revela, Senhor, os teus mandamentos para que eu cumpra até o fim da minha vida. Só que no final, no último versículo, a gente se impressiona. O camarada fica 176 versículos declarando o amor que ele tem pela palavra de Deus, mas no final ele diz, Senhor,
me ajuda, porque eu sou uma ovelha desgarrada. O camarada era um desviado, mas ele amava a Deus de todo o seu coração. E a lei de Cristo, ela deve ser obedecida por amor. Jesus disse: se vocês me amarem verdadeiramente, guardarão os meus mandamentos. Quem não ama a Deus não vai conseguir obedecer a palavra. Quem não ama a Deus, no momento da crise, no momento da pressão, vai negar, vai espanar. Por quê? Porque o reino de Deus não é por força nem por violência, é pela graça. É o prazer de reconhecer, de entender: Senhor, o Senhor é perfeito. O salmista diz no Salmo 119: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É por isso que Jesus disse que quando a gente aprende dele, a gente encontra descanso para a nossa alma. Porque quando a lei de Deus está viva dentro de nós, traz saúde ao nosso corpo, traz vida para a gente. Porém, quando abandonamos ela, vem a doença, vem as angústias, as aflições, porque a nossa alma, ela tem sede de Deus, como diz o salmista no Salmo 42, tem fome e tem sede de Deus. E quando a gente deixa a palavra de Deus, a gente fica com saudade, a gente sabe que está faltando alguma coisa, porque Deus, Ele é o nosso maior prazer. Todos devem, o segundo ponto, todos devem aprender para ensinar. Aprender é responsabilidade de todos nós, é obrigação. Responsabilidade é algo que você não pode negociar. Se você não aprender, se você aprender, o benefício é seu. Jó vai dizer sobre isso. Se você não aprender, o prejuízo é seu. Deus não ganha nem perde. Quem perde somos nós, e quem ganha somos nós. Então todos têm o dever de aprender, e todos têm o dever de ensinar, porque o conhecimento de Deus deve ser transmitido, e Jesus disse isso. Ele diz lá em Mateus 28, do 18 ao 20: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Deus me deu uma revelação aqui, bispo. Olha o que o versículo diz: quando viram, o adoraram, os discípulos, mas alguns duvidaram. Repita comigo: quem duvida, não adora. É por isso que a gente tem que aprender. Por quê? Porque o aprendizado vai tirar as dúvidas do nosso coração. Os discípulos tinham muitas dúvidas. Eles perguntavam para Jesus: mestre, o que quer dizer isso aqui? Essa parábola, o que significa isso? Quando são os sinais da tua vinda? Quando o Senhor vai vir? Os discípulos tinham dúvidas, mas eles não se conformavam com as dúvidas, eles iam atrás da resposta. Por quê? Porque quem duvida não adora, quem duvida não serve a Deus de verdade, porque é o conhecimento que te leva a servir, a adorar a Deus. Jesus falou para a samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, a gente conhece, porque a salvação vem dos judeus. E Jesus ensina a samaritana: olha, o evangelho é assim, não é no monte, não é no templo, é em espírito e é em verdade. E aquela mulher sai de lá com a sua mente transformada, como uma verdadeira adoradora. Por quê? Porque a ignorância gera dúvida. Quantos não vêm aqui na fonte porque tem dúvidas? Ouviram alguém falar alguma coisa lá fora, alguém falar mal aqui, não vai lá não, porque lá é assim. Aí ficou com dúvida. Aí por causa da dúvida não vem. Por causa do preconceito não vem. E quando o camarada estava com dúvida, o que falaram para ele, para Filipe? Vem e vê. E muitos, por não ter a disposição de tirar a dúvida, acabam não adorando a Deus da maneira que Ele quer ser adorado. Quantos não dizimam por causa da dúvida? Será que é de Deus? Será que é da lei? Será que é da graça? Mas o pastor falou aquilo, o outro falou isso. Tem gente que não dizima porque tem dúvida. Só que o problema não é a dúvida, é você se conformar com ela, porque enquanto você não buscar a resposta, essa dúvida vai permanecer. Eu tive as minhas dúvidas acerca de dízimo e oferta. Eu tive as minhas crises, mas o que eu fiz? Eu fui buscar o conhecimento. E a Bíblia fala que quem bate, encontra. E quem pede, recebe. Só que a maioria das pessoas se contenta. Não, vou ficar por aqui mesmo.
Só que isso vai atrapalhar a tua vida de adoração, porque você não vai conseguir servir a Deus de todo o teu coração se você não tirar essas dúvidas do teu coração. É necessário buscar esse conhecimento. O apóstolo Pedro falou: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são as vãs filosofias, não são os achismos da sociedade, mas é o que Jesus Cristo revelou na sua palavra. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu o pecado. Ou seja, Ele trouxe de volta a ordem tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. Então Ele restaurou a lei natural que foi corrompida lá no Gênesis, está entendendo? E Ele trouxe sentido para a lei de Moisés, porque a lei de Jesus é lei espiritual. Então por isso que Ele fala: me foi dada autoridade não somente no céu, mas nos céus e na terra. Porque o propósito da lei é unir céu e terra. Porque a gente só tem saúde quando a gente vive no equilíbrio entre o céu e a terra. Alguns acreditam, isso aí é algumas pessoas que não têm o conhecimento da verdade, que não, a carne não é útil para nada. Tinha alguns filósofos na época lá da igreja que falavam isso: olha, a carne não serve de nada, pode se prostituir aí, faz sexo com quem você quiser, come até a barriga explodir, porque a carne não aproveita, o que vale é a alma. Mas é mentira do diabo, porque Jesus, o apóstolo falou: o vosso corpo é templo do Espírito, não una o corpo de vocês com meretrizes. Então Deus, Ele quer tanto o corpo como a alma, como o espírito. Alguns acreditam que não, o espírito não vale nada, a alma não vale nada, o negócio é a carne mesmo. E isso também está errado. O equilíbrio é terra e céu unidos, porque somente assim a gente vai conseguir desfrutar das bênçãos do Senhor, que não enriquece, que enriquece e não acrescenta dores, porque Deus prometeu na sua palavra: se quiserdes me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Então muitas pessoas pecam por desprezar as coisas da terra e outras pecam por colocar o seu coração somente nelas. Mas o reino dos céus é equilíbrio. Por isso que Jesus fala: eu tenho autoridade no céu e na terra. E quem aprende a viver dessa forma, ele vai ter prosperidade na sua alma e vai ter prosperidade na sua vida natural também. Então, ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus Cristo, Ele forma os seus discípulos, coloca eles como apóstolos e ordena que eles vão e ensinem. Porque Jesus, Ele não nos ensina para que a gente fique de boa, vivendo a nossa vida. Ele ensina para que a gente possa testemunhar às nações a sabedoria de Deus. Esse é o plano da salvação. Foi isso que Deus prometeu para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus levanta Israel como uma nação sacerdotal, com o propósito de testemunhar às demais nações de quem era o verdadeiro Deus. Israel falhou na sua missão e Deus ordenou à igreja que fizesse isso. Então todos nós temos que aprender, não tem para onde correr. Se você não aprender, você vai perecer. Essa é a realidade. Você vai perecer. Jesus fala sobre isso abertamente. Então nós temos que ter isso aqui. Eu preciso aprender primeiramente por amor à minha alma. Porque se você não amar a sua própria salvação, você não vai amar a alma de ninguém. Então se você não tiver o zelo de cuidar da tua própria alma, infelizmente você não vai nem se importar com o teu próximo. É Bíblia. Deus fala para os ministros: olha, quer ser ministro? Aprenda a cuidar da tua casa, porque se tu não sabe cuidar da tua casa, tu não vai cuidar da igreja do Senhor. Os apóstolos falam: quer ser ministro? Cuida da tua própria vida, porque se tu não souber cuidar da tua própria vida, você não vai ter autoridade para servir na igreja do Senhor. Então é importante isso. Isso é uma exortação. Deus, Ele fala isso porque Ele nos ama.
Então Jesus ele ordena os discípulos: vão e façam discípulos. Façam discípulos, ensine o conhecimento de Deus. Não as doutrinas humanas que não têm valor para nada. Usos e costumes, não, esqueça isso. Ensine o evangelho, que é poder para salvar todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego. Não importa a cultura, não importa a tribo, o povo ou a nação. Se crê no evangelho, na graça que cura, que transforma, a pessoa vai ser salva. Isso é o evangelho. Então, muitos, nesses últimos dias, têm feito aquilo que o apóstolo disse. Têm feito discípulos de homens. Homens que fazem discípulos de homens. Quando a ordem de Deus é: façam discípulos de Jesus Cristo. Então, nós temos que ter esse sentimento de querer discipular, não as pessoas, para que as pessoas sejam como nós, mas para que as pessoas sejam como Ele. Porque Ele é o exemplo, Ele é o caminho. Eu não quero que você seja como eu. Eu tenho o meu jeito aqui. O único que me muda, que me constrange a mudar é Deus. Eu quero que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Por quê? Porque você precisa viver o teu propósito com Deus. Deus quer que você seja o que você é, segundo a vontade dEle. Então os falsos mestres, eles tendem a governar o povo na base do medo. Só você estudar a história da igreja, a igreja católica, muito tempo, conduziu o povo ali na base do medo. Olha, tem que pagar aí, senão vocês não são salvos não, rapaz. Paga um dinheirinho aí que teu parente está lá no purgatório, nós dá um jeito lá, nós passa aí um fax lá pro carrasco lá e alivia para ele. Governava através do medo. Aí veio os reformadores e trouxeram a verdade, a luz para aquele povo que estava na ignorância. E a igreja voltou a crescer. O evangelho voltou a ser pregado. Então, quando Jesus ele faz os discípulos, ele dá a ordem. E essa ordem foi cumprida, porque quando o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecoste, o evangelho foi pregado, a igreja começou a crescer. Eu quero usar o exemplo de um homem de Deus, um discípulo de Cristo, que também foi discípulo de Paulo, que foi o exemplo de Tito. Olha o que a carta de Tito vai dizer. Paulo ordenando a Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo dizendo para Tito, por quê? Porque nesse lugar que Tito estava sendo enviado, tinha um monte de mercenário da palavra. Tinha um monte de falso profeta, falso apóstolo, se aproveitando da ingenuidade do povo para arrancar dinheiro. Aí Paulo vai lá e confronta eles, fala: olha, esses camaradas estão fazendo isso, isso e isso. E manda Tito. Aí ele fala para Tito: você, Tito, não faça como eles, pregue essa doutrina. Tira esses camaradas do jogo. Aí ele pega e joga a responsabilidade para Tito. Eu vejo Tito aqui como um jovem mestre, porque ele é um jovem. Só que Paulo envia ele como um mestre para essa igreja. E olha o que Paulo diz para Tito: fala o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, Paulo confiava tanto no ministério de Tito, que ele fala: olha, Tito, tu és jovem, mas ensina os mais velhos. Ensina os mais velhos. Por quê? Porque idade, todos sabem disso, não quer dizer maturidade. Tinham muitos cabeça branca ali na igreja onde Tito estava, que não tinha maturidade, não tinha conhecimento de Deus. E Tito era um mestre da confiança de Paulo, que também era um homem de Deus. E mandou ele: ensina os homens a ser homem. Ensine os homens a ser homem. Isso é um ministério no corpo de Cristo. Paulo também lida desse jeito com Timóteo. Ele diz para Timóteo a mesma coisa: Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Eu conheço você, sei que tu é crente, tua avó era crente, tu conhece a lei desde pequenininho, que é poderosa para te salvar. Pregue, ensine, corrija, em tempo ou fora de tempo. Use a tua autoridade. Por quê? Porque o ministério tanto de Timóteo como de Tito, eles eram aprovados por Deus. E ele manda: ensine os mais velhos a ter uma fé saudável, a ter amor e ter uma perseverança. Ensine, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras,
nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então Paulo manda Tito ensinar os homens, manda ensinar as mulheres também. Ele fala, ensina o homem a ser homem, ensina a mulher a ser mulher. E isso não é vergonha para ninguém, porque todos nós aqui temos alguma coisa para aprender. O homem não precisa ser mulher para ele ensinar uma mulher como é que uma mulher tem que agir. Da mesma maneira, a mulher não precisa ser homem para ensinar um homem como é que ele tem que agir. Grande parte do que eu sei sobre ser homem eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre me ensinou, homem tem que ter palavra, homem tem que ser assim. Então eu aprendi muito mais com a minha mãe o que é ser um homem do que com meu pai. Então a autoridade não está na pessoa, mas está na palavra. Então pela palavra, Tito tinha autoridade para ensinar o homem a ser homem e a mulher a ser mulher. E ele diz, ensine elas, para que elas possam ensinar as mais jovens. Olha só, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Porque é dever das mulheres mais velhas ensinar as mais jovens. É por isso que na igreja hoje, nós estamos vendo que tem uma bagunça, tanto na igreja como na sociedade. Por quê? Porque as jovens deixaram de pegar a experiência das mais velhas. Elas estão aprendendo com o mundo. Elas estão aprendendo com a coleguinha, que não tem cabeça nenhuma para ensinar ela o que é a vida. Mas você aprende a ser homem, você aprende a ser mulher com os mais velhos. São com os mais velhos, porque eles têm experiência para dizer para você como é que é a vida. Então não adianta você seguir essas socialite da moda, essas youtubezinhas aí, essas menininhas do TikTok, dando conselho, porque elas não sabem de nada. É um monte de tola, espalhafatosa e sem vergonha, como disse Salomão. Se você for atrás dela, você está sendo nécia. Você tem que aprender com mulheres prudentes, que têm testemunho. Mulheres trabalhadoras, que cuidam dos seus maridos, que cuidam dos seus filhos. Elas que vão te ensinar o que é ser uma mulher de verdade. Agora, Anitta, essas socialite aí, não vai te ensinar nada. Ela vai te ensinar a ser o quê? Uma mal amada que nem elas são, que são um bando de mal amada, que não consegue nada na vida, no sentido sentimental, são um sucesso financeiro, famosa, mas o vazio está lá. E esconde na droga, esconde no álcool, esconde em falsas religiões, mas o vazio está lá, pode ter certeza. E mais cedo ou mais tarde a casa vai cair para elas, se elas não se arrepender. Mas se você seguir os homens de Deus e as mulheres de Deus, pode ter certeza, você vai ter estrutura. Então, ele diz, as mulheres têm que orientar as mais jovens a amarem seus maridos. Então, para você orientar uma jovem a amar seu marido, você tem que começar amando o seu marido, né, minha filha? Ama o seu marido para que a jovem aprenda com exemplo. Porque é ordem, é lei, isso é lei. Lembra que a gente está falando de lei? É uma lei espiritual. Deus fala lá em Efésios, lá através de Paulo, mulheres, respeitem os seus maridos, marido ame as suas mulheres. É lei, cada um tem o seu dever. Os direitos são iguais, amém? Mas os deveres, cada um tem o seu. Então você não pode me cobrar aquilo que é seu dever, e eu não posso te cobrar aquilo que é seu dever. Cada um faça a sua parte. Então a mulher tem que aprender com as mais velhas como trata o marido. Assim, o marido tem que aprender como trata a sua mulher. Então ele diz assim, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Quanto mau exemplo a gente não tem aí de mãe, né? Mães que deixam seus filhos largados por aí, que deixam seus filhos aí à torta e à direita, não corrige, não repreende, não disciplina. Esses dias eu passei por uma experiência aí, uma menininha que eu falei, rapaz, essa menininha, o capeta tá nela. Ô menina tentada. Mas eu sei que ela é vítima porque não teve uma mãe. Então eu tenho que lidar com ela com amor, porque eu sei que ela é vítima. Ela é inocente, ela está fazendo aquilo que ela vê na casa dela. Então é forte isso daqui, por quê? Porque muitos estão negligenciando o cuidado dos seus filhos. E por causa disso, o seu filho e a sua filha podem ir para o inferno por tua causa. Sabia disso? Qual a idade para ir para o inferno?
A idade da consciência. A partir que teu filho tem consciência do que é certo e do que é errado, ele já tem idade para ir para o inferno. Vou dar um chute. A partir dos 8 anos já está no padrão de Satanás. Só que muitos pais vai trabalhar, fica na rede social, faz um monte de coisa e deixa o filho sendo educado pelo mundo, sendo educado pelo sistema, porque é isso que o sistema quer. Se você observar os acontecimentos do mundo, o sistema briga a todo momento para tirar do pai o direito de educar o seu filho. Querem tirar dos pais o direito de bater nos filhos. Isso é uma injustiça. Porque Salomão vai dizer que é a vara da disciplina que tira a loucura do coração da criança. Eu não sou mais louco hoje porque eu apanhei muito da minha mãe, bispo. Eu apanhei. Só que eu não tenho ódio da minha mãe. Eu tenho respeito. Se ela me bater hoje, eu apanho de novo. Eu apanho calado, sou grande. Mas ela falou que se ela não aguentar comigo, ela dando cabo de vassoura na minha cabeça. Só que eu sei que se minha mãe me bater hoje, é porque ela me ama. Porque eu aprendi a respeitar minha mãe. Por quê? Porque ela foi uma mulher prudente. Uma mulher que honrou tanto meu pai, como honrou a gente. Então eu tenho um exemplo. E as mulheres precisam ser exemplo para os seus filhos. Só que o sistema quer tirar isso de nós, irmãos. Eles colocam leis, eles querem mimar a sociedade, os filhos. Por quê? Porque os mimados, eles não amadurecem. Eles querem que você crie seu filho como um lorde, como um pequeno príncipe. Ai, meu filho, meu príncipe. Tem que tomar danoninho, tem que usar fraldas Pampers. Um príncipe, tem que ter um carrinho de bebê de R$3.000, com controle remoto. Meu príncipe. E quanto mais conforto, quanto mais mimo, o resultado está aí. Os filhos crescem, se rebelam, mandam matar o pai e a mãe. Eu conheço uma, que o pai está numa situação agora deplorável, e ela nem olha na cara do pai. E foi mimada. Eu e meus irmãos, nós não fomos criados com mimo. Minha mãe, na época, não tinha fralda, ela usava pano. Minha mãe sempre foi vida louca, filha, era na raça. O médico falava, você acabou de ter neném, tem que ficar em quarentena, ela levantava e ia trabalhar. E está aí, ó, saudável. A minha irmã também é a mesma coisa. Minha irmã teve uma gravidez de risco, foi lá porque ela tá no sangue, né? Desde o da minha mãe. Foi lá na gravidez de risco, lá fez a cirurgia, não pode fazer esforço por causa dos pontos. Rapaz, não deu um dia, ela estava lá fazendo as coisas dela. Está aí, está viva, está seguindo em frente. Só que o sistema, ele quer mimar você. Ele quer te super proteger. E quanto mais você é super protegido, mais fraco você é. Porque o que te dá crescimento é a pancada, é o confronto, é a peleja. E muitos têm perdido isso. Os homens deixaram de ser homens, as mulheres deixaram de ser mulher. E é difícil. Você que tem um homem de verdade, cuide dele. Porque homem, como diz aquela música, está faltando homem. E principalmente homem de Deus. Está faltando homem, e principalmente homem de Deus. O homem de Deus está mais raro ainda. E mulher também está difícil, viu? Está faltando mulher. Muito. E a Bíblia fala assim, aquele que encontrou uma mulher, olha só como é tão raro mulher. O que encontrou a mulher, alcançou um favor do Senhor. Deus fez um favor para o cabo. Falou, rapaz, tu é tão fiel que eu vou te dar uma mulher de verdade. Eu estava guardando essa daqui, estava escondendo, para não cair na mão errada, mas vou dar para você, porque você é homem de verdade. É Bíblia, não estou inventando não, está na Bíblia. O que encontrou uma mulher, e aqui ele está falando de mulher, mulher mesmo, mulher virtuosa. Ele alcançou um favor do Senhor. Então, é muito sério isso daqui. A gente dá risada, mas é sério. Ó, ensine seus maridos, as mulheres a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o que ele está ensinando aqui? Que a mulher, quando ela não é sujeita ao marido, o que acontece? Ela dá mau testemunho e o nome de Deus não é glorificado. Porque é na sujeição, é na submissão que Deus é glorificado. Ele não é glorificado na rebeldia.
E ele manda, ensina os jovens a serem jovens e tu mesmo seja um exemplo para eles. Ele fala para Tito, olha, fala para a juventude, ensina eles como é ser um jovem, assim como ele ordenou a Timóteo, ele ordena a Tito. Que você mesmo seja um exemplo para eles. Ensina os escravos a obedecerem os seus senhores, a não serem respondões, para que a palavra do Senhor também não caia em descrédito. Porque todo mau testemunho envergonha o nome de Deus. Salomão falou, o filho sábio alegra o coração do pai, mas o tolo é a vergonha da sua mãe. Aí ele vai dizer acerca disso. A terceira coisa é a consequência da negligência no aprendizado e do falso ensino. Jesus diz em Mateus 7, do verso 24 ao 27, todo mundo aqui conhece, quem edifica a casa sobre a areia, quando vier o vento, vai cair. Quem edifica a casa sobre a rocha, vai permanecer. O que edifica a casa sobre a rocha é aquele que não é negligente no aprendizado. Aquele que estuda e pratica a palavra, examina e aplica na sua vida. Isso vai garantir com que essa pessoa permaneça. Isso é uma evidência de sabedoria. Se você vê uma pessoa que está muitos anos firme na presença de Deus, passou por luta, por dificuldade, mas está servindo ao Senhor, essa pessoa está edificada sobre a rocha. E quem está lá fora, o vento veio e não aguentou. É uma realidade. Quem aprende errado, ensina errado. Seja consciente ou por ignorância, o juízo de Deus virá sobre o pecador. Aqueles que desprezam a sabedoria de Deus também serão rejeitados por Ele e morrerão por amarem a iniquidade. A Bíblia que diz isso. Provérbios capítulo 1. Ele vai dizer assim, Salomão, que a sabedoria ela clama, ela grita, ela chama, venha, aprenda de mim. Se alimente da minha comida, da minha bebida. E ela promete, se vocês se alimentarem de mim, vocês vão ter paz, vão ter prosperidade. E ela avisa, ela exorta. Só que ela diz assim, para aqueles que não me ouvirem, para aqueles que não me valorizarem, o que ela vai dizer aqui é sabedoria. E a sabedoria aqui é Cristo, é o Espírito Santo. Olha o que ela vai dizer aqui, isso aqui é muito sério. Para você que pensa assim, não, Deus é amor, Deus ama todo mundo. Ama, só que Deus é justo, Ele é severo. Olha o que a sabedoria vai dizer. Então me invocarão, mas eu não responderei. Para quem que ela está falando isso? Para aqueles que desprezaram ela. Não preciso aprender não, eu já sei demais, eu vivo a vida do meu jeito, não quer se submeter, não quer ouvir conselho de pai, não quer ouvir conselho de mãe, não quer obedecer a autoridade, não quer obedecer o pastor, não quer obedecer ninguém, vive segundo o seu próprio conselho. A sabedoria vai dizer para essa pessoa, vai me procurar, mas eu não vou responder. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, mas não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar leva à perdição. Provérbios 1, do 20 ao 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então a promessa de Deus é, aqueles que rejeitarem a sabedoria, que não honrarem a sua palavra e não temerem o seu nome, vão ser ignorados pelo Senhor. Isso é certeza, é promessa. Assim como Deus promete coisas boas e Ele cumpre, as coisas ruins que Ele promete, Ele cumpre do mesmo jeito. Porque Deus é fiel com a sua palavra. Você quer ver o contraste desse texto? Olha só. O que a sabedoria diz? Vão me procurar e não vão me achar. Né? Por quê? Porque me rejeitaram. Não deram valor ao meu conselho. Só que ó o contrário, para aquele que valoriza. Salmo 91, do 14 ao 16. Porque a mim se apegou, com amor eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Então Deus ele vai socorrer aquele que é fiel. Aquele que semeia com lágrima. Que obedece mesmo na dificuldade. Mesmo todo mundo fazendo errado, Senhor, mas eu vou fazer o certo. Por quê? Porque quando vier
a bomba, vai todo mundo gritar, pode ter certeza. Todo mundo vai gritar. Uns vão chamar Maria, outros vão chamar Pedro, São Longuinho, todo mundo vai gritar. Mas Deus só vai socorrer aquele que honra a sua palavra. Salmo 91. É o Salmo 91, famoso Salmo 91. E é verdade, quem aqui, você sabe da sua consciência, quem aqui é fiel a Deus de verdade? Fala para mim, quando o negócio aperta e você clama, ele não vem? Vem ou não vem? Vem ou não vem, bispo? Ele vem, ainda que seja na última hora. Que Deus gosta de dar uma de super-herói, né? Deixa o negócio ficar apertado. Quando você pensa que vai morrer, ele está lá para te ajudar. Mas só para quem ama a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então não vá se colocando num lugar que você não está. É aquele negócio que eu falei. O mal do ser humano é, não, Deus vai me salvar, Deus vai me honrar. Mas ele não honra a Deus? É impossível isso acontecer. A responsabilidade do ensino no corpo de Cristo. Jesus ele adverte sobre as recompensas e as punições. Olha o que ele diz, acerca ainda da lei. Não tem quando ele diz lá acerca da lei? Olha, a lei está de pé. Aí ele vai continuar dizendo, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus falou, olha, os fariseus, os camaradas é brabo para cumprir a lei. Só que eu vou te falar um negócio. Eles estão fracos ainda, vocês têm que fazer melhor do que eles. E os camaradas eram zelosos. Dizimavam o endro, comiam hortelã. Os camaradas eram rígidos. Pegava lá, estava lá o mosquitinho no suco dele, ele pegava lá um paninho, vou tirar esse mosquitinho aqui, porque é impuro. Porém, pecavam porque coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. Eram hipócritas. Mas Jesus vai dizer, olha, mesmo eles serem hipócritas, faça o que eles estão falando, só não faça o que eles fazem. Excedam, vão além dos fariseus. Façam além. Por quê? Porque é através da prática da justiça, do certo, que você herda a vida eterna. Porque Deus não tem jeitinho brasileiro. A responsabilidade do ensino no corpo de Cristo. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então isso aqui é para colocar um tema na nossa vida acerca de ministério. Ele está dizendo que, olha, não fica muito empolgado, muito ansioso aí, empolgado com o brilho do ministério, porque fulano prega, e o povo aplaude, o povo dá glória. Ele fala assim, olha, não seja muito de vós mestres. Por quê? Porque eles estão lá, mas o juízo com eles é maior. Quem ministra a palavra, quem ensina o corpo de Cristo, a mão de Jeová pesa muito mais pesado do que na vida daquele que está sentado. Sabia dessa? Você acha que foi à toa que Deus colocou um espinhozinho na carne de Paulo? O cara foi o terceiro céu, meu irmão. O cara apanhou de pau de pedra, morreu, ressuscitou, foi preso. Mas porque a ele foram confiadas grandes revelações. Então ele está dizendo, não fica querendo ser mestre no corpo de Cristo, está dizendo no ministério de mestre. Porque ensinar é um dever de todos. Só que existem os ministérios que Deus separou. Assim como evangelizar é dever de todos. Porém, temos o ministério de evangelista. Assim como pastorear é o dever de todos. Porém, temos o ministério pastoral. Então, é diferente. Então, o ministro, ele tem uma maior cobrança de Deus. Se o ministro ele errar, Deus vai tratar com ele. Vai colocar ele na prensa até ele aprender a servir direito. Já vou finalizar aqui no último ponto. Essa parte é muito importante, eu quero frisar bem ela. Você está vendo como é difícil? Você acha que é fácil ensinar o povo de Deus? Não é. Porque você está ensinando os filhos de Deus, a noiva de Cristo. E se você vacilar com a noiva, o noivo te pega. O noivo pegou Paulo. Foi ou não foi, bispo? Paulo não estava lá cheio de razão, achando que conhecia Deus. E Jesus falou, rapaz, vou parar esse camarada. E aí, Paulão? Está me perseguindo por quê? Vou te ensinar o que é padecer pelo meu nome. Eu vou te ensinar o evangelho. Paulo foi corrigido por Deus e aprendeu.
Então, ministério, olhe para o ministério, para os ministros, como alguém que está responsável pela tua alma. Assim como você confia lá no cirurgião, lá no neurocirurgião, no cirurgião do coração lá, você coloca a tua vida ali nas mãos dele, se ele errar, vacilar ali, tchau, obrigado, você vai embora. Ou você fica com uma sequela na cabeça, ou você morre ali mesmo, o coração para, você tem que confiar na mão do cabo. É tanto que os camaradas têm que ter a mão firme, não é não? Né? Não pode tremer, se faz o teste lá, se tremer não serve. Aqui é a mesma coisa, se tremer na base, já vai falar, vamos aprender mais um pouco. Por quê? Porque nós estamos lidando com almas. Isso é muito sério. Então, aí a gente entra no último ponto. O dever de honrar os verdadeiros mestres. Porque se é tanta responsabilidade de ser mestre, ser pastor, ser presbítero, ser evangelista, esses homens têm que ser honrados. Paulo sofreu muito com isso. Timóteo, Tito. Por isso que Paulo enviou Tito para lá. Porque o ser humano tem uma facilidade de honrar o camarada que quer lascar ele. O ser humano gosta disso. O camarada vem cheio de história da carochinha, cheio de palavras bonitas, todo bonitão, com uma lábia. Você pode ter certeza. O ser humano se abre, se entrega. Os camaradas chegavam lá, ó, só querendo arrancar dinheiro do povo. Rapaz, faça um voto aqui que Deus ele vai mudar a tua história. Faça um voto aqui, traga aí o seu carro, a sua casa, venda. Os caras faziam assim, isso não é novidade não, já estava lá já. Os mercenários. Aí Paulo enviava a Tito e Timóteo, rapaz, conserta aí que esse camarada está estragando tudo. E o povo recebia, o povo é tão fácil de ser enganado que eles rejeitaram Paulo por causa desses caras. Paulo que deu a vida por eles, que pregou, que ensinou, sem querer nada em troca, sem cobiçar nada de ninguém, eles trancaram o coração para Paulo, a ponto de Paulo ter que receber de outra igreja para poder pregar para eles e ganhar o coração deles de volta. Olha o que diz aqui em Gálatas 6,6. O dever de honrar os verdadeiros mestres. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem está dizendo é Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que vocês têm que dividir os bens de vocês com a gente. Olha só, bispo. Não, está na Bíblia. Se quiser, confira aí todas as versões. NVI, ARA, NTHL, original no hebraico, está dizendo, você que é instruído na palavra, você que está sendo abençoado pelo ensinamento, pega os seus benzinhos e não se esqueça dos seus mestres, dos seus pais na fé. Só que essa honra tem um jeito certo de fazer, meus irmãos, não é de qualquer jeito. O que eu estou querendo para dizer, eu não estou pedindo seu dinheiro não, fique em paz. Graças a Deus eu não preciso. O que eu estou dizendo para você é que a honra é um ato voluntário. É você reconhecer que alguém é uma bênção na sua vida. Poxa, aquele irmão me deu um conselho e a minha vida mudou. Aquele irmão me ensinou e a minha vida mudou. Então eu reconheço que a minha vida mudou, graças a Deus na vida dele. Então eu vou dividir com ele. Eu vou compartilhar com ele um momento bom que eu estou vivendo. Ah, o pastor orou pelo meu casamento e aconteceu. Pastor, está convidado para o meu casamento. Vem aqui se alegrar comigo. Traga a sua família. Prepara uma mesa aí. Aqui é o pastor e a família dele. Pastor, quero te agradecer e falar que a minha causa na justiça saiu. É, pastor, 200 mil. Não, já mandei o dízimo já, mas eu vou dar uma oferta especial para o senhor, porque o senhor foi bênção na minha vida. É isso, honrar aqueles que são instrumentos de Deus na tua vida. Por quê? Porque o ser humano ele honra um monte de gente que não acrescenta nada na vida dele. Honra, dá dinheiro para Netflix, dá dinheiro para um monte de lugar que não edifica nada. Dá dinheiro para psicólogo, dá dinheiro para um monte de gente que não resolve o problema dele. Mas aí chega o profeta e fala, mulher, o teu problema é o seguinte, vai na tua casa lá, fecha a tua porta, pede uns vasinhos lá para o teu vizinho, depois tu me fala. É assim que funciona. Honra os mestres, os ministros. Porque se você for desonrar ele, você vai ser desonrado. Você vai receber aquela vez, mas Deus não vai te dar mais. Porque ele vai ver que você não tem honra no seu coração. Aí você vai ter que voltar para ele de novo e pedir oração. Pastor, estou quebrado de novo. A mulher me deixou, pastor. O menino está rebelde. Aí se ele tiver misericórdia, ele vai falar, amém, vamos orar. Se ele for um cabo esquentado que nem Elias, aí tudo dançou.
que vai vir fogo. Olha só, 1 Timóteo 5, do 17 ao 20, para você ver que eu não estou inventando nada, está na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para você entender. Ó. 1 Timóteo 5, do 17 ao 20. Devem ser considerados merecedores de dobros honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Olha o que está dizendo, que o bispo tem que dobrar o salário dele, bispo. Deus está dizendo que tem que dobrar seu salário. Está aqui, ó, dobrados honorários. Não foi ele que mandou, não. Está escrito aqui, ó, foi Deus que mandou. Deus falou assim, ó, Tito, ô Timóteo, os presbíteros aí, sabe, os bispos, gente boa, que ensina direitinho, que está junto em todo momento. Então, esses caras aí tem que ganhar dobrado. Dobre o salário deles. Isso é a ordem do Espírito Santo à igreja. Pois a Escritura declara, não amordaça o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu sustento. Mas a gente não leva em consideração isso. Não, isso aí eu não creio, não. Eu creio nas outras coisas. Que Deus vai me dar vitória, que o Senhor é comigo, mas honrar não... Isso aí é... Porque o mundo, ele coloca no ser humano uma mentalidade, tu está sustentando o pastor. E a igreja, por não conhecer a Deus, aí fica, ou os ímpios, é mesmo, estou sustentando o pastor. Qual o problema de sustentar um pastor? Qual o problema de sustentar um homem de Deus? Bem-aventurado aquele que tem o privilégio de sustentar um homem de Deus. Bem-aventurado foram as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus Cristo. Grande é o galardão de quem apoia um chamado que é de Deus. Só que o sistema, não está sustentando pastor, você não pode sustentar vagabundo. Você não pode sustentar preguiçoso. Aí você não pode. Mas o homem de Deus, homem que você vê que está fazendo a vontade de Deus, oxe, se preciso for, pôr para dentro de casa. A Sulamita fez isso. Olha, tem um homem de Deus aí, vamos preparar um quartinho para ele. Se você vê que é homem de Deus mesmo, filho, honre com força. E ele vai dizer, o trabalhador é digno do seu salário, porque isso é um trabalho. Paulo se desgastou. Paulo falou, vou trabalhar com as minhas mãos, mas não vou parar o meu ministério. Tem muitos homens de Deus que, por causa da incredulidade, da ignorância do povo, eles não fazem questão do dinheiro, mas eles continuam. Só que pode ter certeza, a vida desses homens fica mais difícil. Eles não abandonam a Deus, assim como Paulo não abandonou a Deus. Mas, se a gente puder facilitar a vida desses homens, pode ter certeza, a gente vai estar fazendo bem. E ai daqueles que falam o contrário, porque são mensageiros de Satanás querendo atrapalhar a obra de Deus. Então, dizimar, ofertar, é de Deus. Não é questão de lei, é questão de honra. Dízimo é honra, oferta é a gratidão. Vou falar com Paulo, quem é espiritual, faça a prova. Mas a principal honra que a gente pode dar para um homem de Deus, para um líder, para aquele que ensina a palavra de verdade, como ela é, não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é o respeito e a obediência. Minha mãe sempre falou isso, olha, eu não quero presente, mas eu quero respeito. Quero que me obedeça. Respeito. Pode ter certeza. Muito mais do que o seu dinheiro, um homem de Deus, ele quer o teu respeito, ele quer o teu coração, ele quer que você confie nele, porque ele zela pela tua alma. Obedeçam aos seus líderes, Hebreus 13, 17, e sejam submissos a eles, pois eles cuidam para que vocês alcancem a vida eterna. Sabendo que vão prestar contas disso a Deus, obedeçam-lhes, para que eles possam fazer o trabalho com alegria. Porque ô tristeza é guiar um povo rebelde, que diga a Moisés, ô tristeza, ô fardo, e é tão difícil que Moisés falava, Senhor, eu não paria esse povo não, meu Deus, porque o povo rebelde, o povo desobediente é difícil, aí o pastor fica triste, muitas vezes ele pensa, porque o pastor está triste? Deus sabe porque o pastor está triste, às vezes o povo está rebelde, às vezes o povo não quer obedecer, não quer acreditar. Então, nós temos que aprender a despertar isso no nosso coração. Para que eles façam o trabalho com alegria e não como se fosse um peso, pois isso não teria
nenhuma vantagem a vocês. Então, se o pastor pastorear por peso, por obrigação, vou lá eu, tenho que ir para o culto, tenho que orar, tenho que pregar, vai ser difícil. Por quê? Porque ele não vai conseguir dar o melhor dele para a igreja. Aí você vem para o culto, o culto hoje não foi bom, a mensagem não estava lá, essas coisas, mas o coitado do pastor está preocupado com a conta, que ele não deu para pagar, porque a ovelha não está dizimando, não está ofertando, está preocupado com um monte de coisa. Por quê? Porque ele foi deixado sozinho, não tem ninguém para ajudar ele, então fica difícil. E você tem que entender que você está ajudando a pessoa que vai te encaminhar para a vida eterna, porque Deus, ele trabalha através de hierarquia. O pastor guia as ovelhas. Se o pastor não tiver visão, ele vai procurar com as ovelhas. Se o pastor padecer, o povo padece junto. Então, muitas das vezes, tem muita bênção que não vem sobre as nossas vidas, porque nós estamos desonrando a nossa liderança. Por quê? Porque quem vai dar a palavra de ordem, de bênção, para que a bênção aconteça, é ele. Prova na Bíblia, Daniel. Vamos provar na Bíblia. 1 Samuel, sacerdote Eli, Ana. Está bêbada, mulher? Estou não, estou aflita. Vai que o Senhor faça conforme a tua vontade. E a mulher que era estéril, embuchou. Por quê? Porque a palavra de um homem de Deus, ainda que ele esteja em desobediência, ela tem poder no mundo espiritual. Então, meus irmãos, esse é um ano de aprender, despertar isso. Por quê? Porque o que o diabo quer é comodismo. E nós, seres humanos, nós temos que ser autodidata. Nós temos que ter o desejo de aprender. Isso é uma evidência de sabedoria. E eu fecho concluindo aqui, Provérbios 19, 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Se você perder o desejo de aprender, esquecer que a vida é um aprendizado, todo dia Deus tem algo novo para te ensinar, você vai perder aquilo que você tem. Isso é profético, isso é bíblico, isso é lei espiritual. Prova na Bíblia novamente. Jesus falou: toma cuidado com o que você ouve, porque aquele que tem, mais será lhe dado. Mas aquele que não tem, olha só, aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Então, o que você tem? Se você for fiel no pouco que você tem, Senhor, eu entendo pouco, eu conheço pouco, mas for fiel e se dispor a buscar mais, Deus vai te dar muito mais, para que você possa compartilhar e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor e é a sabedoria de Deus, tá bom? Então, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, louvo a Deus, peço que o Senhor possa fazer com que essa palavra ela frutifique nos nossos corações, e que nada do que foi falado aqui se perca, senão aquilo que saiu de mim mesmo, mas tudo aquilo que o Senhor testificou ao teu coração, que você guarde, e que você venha nutrir essa palavra, que você venha orar em cima disso, para que você possa crescer e colher os frutos do teu trabalho, amém? Que as palmas louvem ao Senhor, agradeço a oportunidade. Que bênção, né, meus irmãos? Precisar, e a menina, por favor, meninas. Quantos foram edificados, irmãos? Bom, palavra direta, objetiva. Eu sou um pastor abençoado. Eu sou uma bênção e abençoado. Uma bênção porque eu gosto de abençoar. E abençoado que a igreja tem me abençoado também. E pelo rebanho que a gente tem, né? Uma palavra, a gente vê Daniel bem centrado. Um diácono bem centrado, um jovem que ama aprender, ama ensinar também, né? Ele é aplicado. E eu fico feliz com essa geração que nos dá suporte. Isso é muito feliz. Isso é bom para o Bispo Aguinaldo, como o líder geral, na minha pessoa, Bispo Lucas, e aos pastores também, né? Que Deus sempre levanta pessoas para nos alimentar espiritual. Vamos ficar um pouco em pé, que você ficou bastante sentado, não foi? E esse é o jeito que Deus usa o Daniel. Algumas pessoas olham para ele e veem tão sério, mas Daniel também é descontraído. Tá bom? O jeito dele é uma benção. A gente senta, a gente conversa, eu fico feliz. Vamos agora, irmãos, contribuir. Tá bom?
vamos trazer o nosso dízimo, nossa oferta, honrar o reino de Deus, tá bom? E de forma voluntária também trazer a oferta, também o que Deus propôs no seu coração, tá bom? Não por necessidade e ganância, mas pela palavra. Aleluia, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, aleluia, Jesus. Em fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Em fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim,
Aline. Aplauda Jesus, dando glória para Ele, meus irmãos. Mansão! Oh! Que presença, irmãos. Que entrada de ano de uma dimensão tão gloriosa. Deus tem feito coisa nesta casa, em nossas vidas. Continua orando pelo Diácono Daniel, por nós, para toda a igreja, um orando pelo outro. Quinta-feira temos culto também, tá bom? Deixa passar esse mês, eu quero começar uma campanha também de busca junto com a igreja no mês de fevereiro. Agora está todo mundo na correria, trabalho, mas Deus está fazendo coisas maravilhosas, tá bom? No sábado, irmãos, haverá uma grande vigília do avivamento profético, tá bom? Aqui na igreja. Ninguém se alegrou, não? É bênção. Quem vai estar ministrando a palavra é o pastor Cleito Paulo, é um amigo nosso de longa data. E eu creio que Deus tem uma palavra através da vida dele. Pastor Everton é do ministério também, dirige lá na Vila Baiana, vai estar aqui junto com a gente. E toda igreja, irmãos, está convocada. Toda igreja. Chama parente, sei lá, traga todo mundo. Sábado, quinta tem culto, tá bom? Isso estou dando já um alerta hoje. Quinta eu falo de novo. Mas sábado, a partir das 22 horas, já está a igreja aqui orando. E às 23, o departamento de louvor já entra com adoração. As fontes irão vir para cá também, os departamentos. Vai ser coisa maravilhosa, coisas fortes da parte de Deus. Cadê a pastora Aline? Já foi? Põe o departamento aí, mulher, para dançar aqui na vigília. Tu vai estar aqui, não? Isso, já está com carro, já está convocada. Contrato já é espiritual, tá bom? Participação aqui da sede, que as igrejas, cada um vai participar. As igrejas que também, chama as meninas, ensaia aí e apresenta a Deus, tá bom? Irmãos, vai ser bênção. É a primeira vigília do ano. E eu não estou com expectativa. Eu já estou vendo, sentindo e percebendo que coisa forte vai acontecer aqui, tá bom? Que maravilha, irmão. Foi forte essa palavra aí, viu, Daniel? Você começou com o mineiro, comendo de lado e destrinchou. Foi muito boa, não foi, Sebastião? Palavrinha foi benção pura. Quer falar, irmã Fátima? Pode falar. Já cortou aí, meu filho? Você errou a filmagem? Pode cortar, já acabou já.